Bom dia, bom dia para você. Como você está? Tudo bem? Café com Palavra mais uma manhã. Eu espero que esse Café com Palavra te encontre pleno da presença de Deus, cheia da presença de Deus. Que o seu dia já se iniciou nessa manhã, já estamos aí avançado nas horas. Nesse dia 24 de julho, estamos caminhando para o fim do mês de julho, mas em tudo nós sabemos que o Senhor, Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim das nossas coisas, de tudo aquilo que nós entrepusermos as mãos. É Ele que dá o começo, é Ele que dá o fim, é Ele que coloca um ponto final em várias situações da nossa vida. E assim nós começamos a nossa manhã, o nosso dia, sabendo que Ele é tudo em mim. E eu quero entregar nessa manhã o meu ser ao Senhor, dizendo que Ele seja tudo em mim nesse dia, que Ele seja o bom perfume na minha vida, que aonde eu passar eu possa exalar o bom perfume de Cristo, o cheiro suave, agradável, aquele que emana da nossa vida, daquilo que nós praticamos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós vivemos. Eu gosto muito de dizer isso, é uma realidade que eu trago para a minha vida há muitos anos. A Bíblia viva sou eu. Eu sou a Bíblia que o mundo lê. Eu sou a Bíblia que o mundo lê. A Bíblia da minha vida. Eu sou aquilo, a minha vida tem que estar refletida para que as pessoas possam ler aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo. Então, nessa manhã não é diferente. Que o bom perfume de Cristo possa exalar dessas palavras da minha vida e que possa chegar até a ti o bom perfume de Cristo, exalando a você, emanando até você. Que você possa sentir o cheiro suave e agradável do Senhor nessa manhã e saber que Cristo é conosco. E que Ele seja tudo em você nesse dia. Que Jesus seja tudo em você nesse dia. Por mais lutas que você possa passar, por mais situações que você possa viver, saiba que Jesus, Ele é tudo em você. E Ele pode todas as coisas. E nós podemos tudo em Jesus, porque é Ele que nos fortalece. Vamos lá, começando o novo capítulo do Evangelho de Lucas nessa manhã, capítulo 8. Glórias ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que vamos tratar de uma parábola muito conhecida nessa manhã, muito pregada e que fala muito ao nosso coração. Mas antes disso, vamos falar sobre o serviço e a provisão em prol do ministério de Cristo. Dizia assim: e aconteceu um pouco depois que percorria todas as cidades de aldeia em aldeia, pregando e proclamando o evangelho do reino de Deus. E com ele iam os 12. E certas mulheres que haviam sido curadas por ele de espíritos malignos e de enfermidades. Algumas delas como Maria, que se chamava Madalena, de quem saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, mordomo de Herodes, e Susana, e muitas outras, que o serviam com os seus bens. Vejam aqui que o princípio desse capítulo 8 vai relatar sobre o que Jesus fazia. Percorria de cidade em cidade, apregoando a palavra, com ele iam os 12, e também algumas mulheres ricas. Porque a palavra do Senhor vai dizer que elas o serviam com os seus bens. Maria Madalena, Joana e Susana, mulheres ricas, mulheres de posses. Elas serviam a Jesus na caminhada, iam com ele com os 12 e serviam com os seus bens, ou seja, elas colocavam os seus bens para a obra do Senhor. Elas mantinham, né? Eram mantenedoras da obra de Deus. Elas colocavam o seu serviço. Muitas vezes não temos palavras, mas temos bens. Então devemos colocar os nossos bens, colocar aos banqueiros, né? Aquela parábola que fala sobre os banqueiros. Se você tivesse colocado o seu bem, porque se você não quisesse multiplicar o seu bem, por que você não deu aos banqueiros? Por que você não deu aos pastores, aos missionários, aqueles que fazem obra? Porque eles multiplicariam os seus bens, mas não, você preferiu enterrar ou guardar o seu bem. Então o Senhor não tem misericórdia dessas pessoas. Se você não sabe fazer a obra do Senhor de alguma maneira e você tem posses,
Faça a obra do Senhor fazendo doações, ajudando, mantendo alguma obra de criança, alguma obra social, alguma obra missionária, no campo missionário, que espera pelos seus bens e necessita de obra, necessita daquilo que eles não têm. Eles vão com o corpo, com a palavra, vão com a sua vida, e talvez você possa estar ajudando com a sua remuneração, com os seus bens. E assim eram essas mulheres que seguiam a Jesus. Elas serviam com os seus bens. Seja servo nessa manhã. Sirva com algo na obra do Senhor. Sirva em algo, não seja inerte, não fique parado. Sirva com algo. Coloque algo para trabalhar em Deus. E depois nós vamos ver a parábola do semeador, que vai dizer assim: e um semeador saiu a semear, e a sua semente, quando estava semeando, partiu, caiu na extensão do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. A outra parte caiu sobre a rocha, e quando nasceu secou-se, pois não tinha umidade. E a outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos nasceram juntamente com ela e a sufocaram. E a outra parte caiu em boa terra, e crescendo deu fruto. Aceito por um, ao dizer que essas coisas clamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: qual é o sentido dessa palavra, Jesus? E ele disse: a vós vos é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros lhe falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Pois esta é a palavra. A semente é a palavra de Deus, e as que estão na extensão do caminho representam os que ouvem. Depois vem o diabo, tira do coração deles a palavra, para que não creiam e sejam salvos. E os que estão sobre a rocha são os que ouvem e recebem a palavra com alegria. Como eles não têm raiz, por algum tempo eles creem, mas no tempo da tentação distanciam-se. E a que caiu entre os espinhos representa aqueles que ouvem e seguem o seu caminho, mas são sufocados com os cuidados das riquezas e os prazeres dessa vida, e não dão fruto com paciência. E as que caiu em boa terra representam aqueles que com o coração leal e bom ouvem a palavra e conservam e dão fruto da perseverança. Veja, aqui o Senhor traz a parábola da semeadura. Então diz o Senhor que ele saiu a semear, e ele semeou em 4 tipos de solo. Então, uma da semeadura caiu no extremo do caminho, outra semeadura caiu sobre a rocha, outra caiu sobre os espinhos e a outra caiu em boa terra. E nós vemos que a cada dessa semeadura o Senhor traz o relato para os discípulos quando perguntaram a ele o que significava. Veja, os discípulos caminhavam com Jesus, viviam com Jesus, e quando ele trazia uma parábola eles não eram capazes de compreender. Eles não compreendiam o que Jesus falava. Parece que Jesus falava em outra língua com eles. Cada vez eles pediam explicações, mas cada vez eles traziam também muita humildade para isso. De outro lado, nós podemos ver a humildade dos discípulos em dizer que eram pessoas que não tinham conhecimento da palavra. Então eles perguntavam a Jesus, na sua humildade, o que significava. E Jesus explicava, com todo o amor, com todo o carinho. Jesus explicava para aqueles que não tinham sabedoria, não tinham conhecimento da palavra, o que significava aquilo. Então Jesus explica que cada semente caindo num solo vai produzir aquilo que o solo der, porque o importante é o solo a qual a semente cai. E diz que o semeador joga a semente na extensão do caminho. E essa semente é a palavra do Senhor. A semente é a palavra de Deus. E joga na extensão do caminho, joga na estrada da jornada da vida. E como a semente fica exposta, vem o diabo e rouba, leva embora a semente. Então a pessoa não permanece no caminho de Deus. Ele aceita Jesus, ele diz que sim na hora, mas não entrou no coração. Não entrou em solo fértil. Então o diabo vem e rouba a palavra, tira ele da base, não entra nem a base na vida dele. Então ele perde a palavra, porque o diabo vem e rouba. A segunda situação é quando
é jogado sobre a rocha. Então a palavra é lançada sobre a rocha onde não tem raízes. A semente não consegue pegar raízes. A semente não alcança o solo, não alcança raízes. Então vem também e morre. Porque se uma palavra é colocada num lugar onde não tem profundidade, aonde não alcança profundidade, morre. Porque é necessário buscar nutrientes da terra. É necessário buscar nutrientes para que dê fruto, para que vença as intempéries da vida. Então, se a palavra é lançada sobre uma rocha, se o teu coração é como uma rocha, dura como uma rocha, não vai dar frutos, não vai permanecer no caminho, porque vai morrer, não vai ter raízes. E quando vier a tentação, quando vier as bonanças do mundo, a pessoa se afasta dos caminhos de Deus. Quando vier as festas do carnaval, para aquelas pessoas que gostam de carnaval, quando vier as festas das localidades, quando vierem as bebidas extravagantes, quando vierem todas as coisas que enchem os teus olhos, a pessoa se afasta. Por quê? Porque a palavra foi lançada sobre um coração rochoso, sobre um coração que não criou raiz a palavra. E aí diz a terceira situação é quando cai entre os espinhos. Quando cai entre os espinhos, significa que a palavra ela caiu num coração que dá muito valor às riquezas, que dá muito valor aos prazeres da vida. É quase parecido com a rocha, que também não dá sustância, a raiz não consegue entrar. Porque os espinhos sufocam. Os espinhos são assim, um contra o outro, e vão sufocando a semente. A semente não tem ar para respirar. A semente não tem como expandir. Então pode até nascer, mas na hora que for expandir, vai ser sufocada e vai minguar. Então não há fruto novamente. Muitas vezes o nosso coração, ele é de uma dessas três formas. Mas quando conhecemos a Cristo, quando estamos com o coração aquebrantado em Jesus, quando estamos com o coração aberto em Jesus, quando vamos ao culto e o nosso coração está aquebrantado em Cristo, as lágrimas escorrem do nosso rosto, estamos com o coração realmente entregues a Jesus para receber a palavra, diz que cai em terra boa, e o nosso coração ali está uma terra boa para receber a palavra. É um coração leal, um coração bom, que ouve a palavra e conserva, e dá frutos e perseverança. Veja que essa parábola nessa manhã nos traz os 4 tipos de solo. É uma só semente, é a palavra de Deus, mas são 4 tipos de solo. E nessa manhã eu pergunto a você, pergunto a mim, desse tempo que você está na caminhada, qual é o tipo de solo que está o teu coração nesse dia? A palavra entra, dá fruto, a palavra é sufocada, a palavra se perde pelo caminho, ou a palavra não cria raiz? Porque quando permanecemos no caminho do Senhor, quando persistimos diante das adversidades, diante das lutas, das intempéries da vida, o nosso coração é terra fértil. O nosso coração, a palavra entra e dá fruto. O nosso coração, a palavra entra e nós conseguimos emanar de nós o bom perfume. Nós conseguimos emanar de nós as flores que florescem. Nós conseguimos emanar de nós bons frutos, para que as pessoas possam ver em nós aquilo que Jesus está fazendo. Se você vai e volta para os caminhos do Senhor, se você não consegue permanecer nos caminhos do Senhor, é porque o diabo está roubando a palavra. O diabo está roubando a base, o diabo está impedindo que a raiz chegue ao solo. O diabo está colocando espinhos no teu caminho. Ou você mesmo tem colocado espinhos porque você tem deixado as coisas desse mundo tomarem conta de você. As coisas desse mundo sufocarem você. As coisas desse mundo impedirem que você cresça. Impedirem que a palavra entre verdadeiramente e dê frutos. Porque é necessário que dê frutos. Nós não podemos ficar parados. A árvore tem que crescer. E tem que resplandecer. E nessa manhã, eu digo para você que Deus abençoe seu dia. Observe qual o solo que está no seu coração. Café com palavra, mais uma manhã. Até amanhã, em nome de Jesus.